Boa noite. Um militar morreu e 3 ficaram feridos durante uma ação policial na cidade de Itajuípe, no sul do estado. O alvo da operação era um criminoso conhecido como Buiú, que retirou a tornozeleira eletrônica. A Corregedoria da Polícia Militar investiga o caso. Pelo menos 2 policiais hospedados na pousada estavam de folga e foram surpreendidos com barulho de tiros. Neste vídeo é possível ouvir os disparos. Um deles era o subtenente da Polícia Militar, Alberto Alves, que não resistiu aos ferimentos. Nesse outro vídeo, o sargento Adeilton da Almeida, que sobreviveu à ação, implora para não morrer. O policial socorrido, 1 hora depois após ser baleado na ação da Polícia Militar, fez um vídeo quando estava internado no hospital de Itabuna. Já fui alvejado 2 vezes. Eu não sei se eu caí no chão, se me joguei no chão. Aí alguns policiais entraram e que eles quebraram a janela e a porta. Já atirando? Atirando. Aí alguns policiais entraram e aí eu gritando o tempo todo: eu sou polícia. E ainda assim me alvejaram mais 3 vezes. Pegaram minha arma. E fizeram o que com sua arma? Efetuaram vários disparos dentro do quarto. Segundo o Comando-Geral da Polícia Militar, as equipes estariam à procura de Buiú, assaltante de banco ligado a uma facção criminosa que teria deixado o complexo penitenciário de Lauro de Freitas para uma saída temporária e tirado a tornozeleira eletrônica. Durante a perseguição, houve confronto na cidade de Uruçuca e 2 suspeitos foram mortos. Na mesma noite, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um criminoso estaria na pousada onde os policiais se hospedaram. Trata-se de um criminoso de alta periculosidade ligado à facção paulista. E logo em seguida, mantemos barreiras em várias regiões do estado no intuito de alcançá-lo. Na BR-101, houve um confronto com guarnições da Polícia Militar, onde 2 criminosos não resistiram. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada para atender um chamado de pessoas armadas em uma pousada em Itajuípe, aonde existiu o confronto. Os militares baleados iam fazer a segurança dos candidatos ACM Neto e Cacá Leão, numa carreata na região. A cidade fica a 400 quilômetros da capital baiana. Em nota, o candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, disse estar consternado com o caso, prestou solidariedade aos familiares dos policiais e cancelou a agenda de campanha de hoje. Já o governador Rui Costa também publicou nota lamentando a morte do subtenente Alves durante um confronto e se solidarizou com os 3 PMs que ficaram feridos. Ele pediu imediata apuração do caso e também prestou solidariedade à família. O caso é investigado pela Corregedoria da Polícia Militar. E aqui em Salvador, um jovem morreu atingido por um tiro quando jogava bola na noite de ontem no bairro de Fazenda Coutos. O disparo aconteceu durante uma troca de tiros entre criminosos na região. A cápsula de uma bala foi parar dentro da casa de um morador do bairro de Fazenda Coutos na noite desta terça-feira. O material foi encontrado no imóvel após um tiroteio que aconteceu por volta das 9h30 da noite. Um homem morreu durante a troca de tiros. Agora teve um tiroteio aqui em casa, agora, meu irmão, aí. A cápsula bateu tudo aqui em cima do telhado aqui, ó. Gabriel Edivan, de 25 anos, estava jogando futebol com amigos em um campo aqui do bairro quando foi atingido por uma bala perdida. Segundo a polícia, acontecia uma troca de tiros entre criminosos rivais próximo ao local do crime. O jovem foi socorrido por vizinhos para o hospital do subúrbio, mas não resistiu. O campo em que Gabriel jogava bola fica a cerca de 300 metros desta base comunitária da Polícia Militar. De acordo com a PM, agentes estiveram no local após denúncias de um tiroteio, mas não encontraram os suspeitos. No dia 27 de julho, Dona Maria Carvalho, de 71 anos, foi atingida por disparos, também durante um confronto entre criminosos e policiais. Ela passou 40 dias internada no hospital do subúrbio, mas faleceu no início desse mês. O tráfico de drogas é uma variável importante nesse delineamento da mancha criminal e também no processo de vitimização. Não só entre os litigantes, as facções criminosas, mas também integrantes das forças policiais, que, vez por outra, são vitimadas desses confrontos
e principalmente a população, né, residente nessas áreas que ficam entre dois fogos. Quando existe confronto entre facções criminosas ou quando as forças de segurança se confrontam com essas organizações. E agora a repórter Emanuele Pereira tem ao vivo informações sobre o caso do ex-soldado que invadiu esta tarde o quartel do Exército no bairro da Mouraria, aqui em Salvador, e efetuou diversos disparos. Não é isso, Emanuele? Boa noite. Boa noite, Carol, e a todos que assistem ao Band Cidade. O subtenente Carlos Pascoal, de 43 anos, morreu no final da tarde de hoje, poucas horas depois de ser baleado por pelo menos 2 tiros. O autor do disparo que fica no bairro da Mouraria. Tivemos um problema técnico, daqui a pouco a gente volta com Emanuele Pereira com mais informações sobre esse caso. A seguir, incêndio atinge distribuidora de combustíveis em Feira de Santana. 2 pessoas ficaram feridas. A gente volta a falar com a repórter Emanuele Pereira, que tem informações ao vivo sobre o caso do ex-soldado que invadiu o quartel na Mouraria hoje e efetuou diversos disparos. Não é isso, Emanuele? O subtenente não resistiu e faleceu. Boa noite mais uma vez. Boa noite novamente, Carol. Infelizmente, o subtenente Carlos Pascoal, de 43 anos, morreu no final desta tarde, poucas horas depois de ser baleado por pelo menos
2 tiros. O autor dos disparos é um ex-soldado de 23 anos que também era lotado no comando da 6ª Região Militar. Segundo a polícia, ele invadiu o quartel e efetuou vários disparos em direção à vítima. O acusado foi imobilizado e preso em flagrante. A polícia não divulgou mais informações e detalhes aos familiares da vítima. Ainda não se sabe a motivação do crime. Volto com você, Carol. Obrigada, Emanuele. O emplacamento de motocicletas tem crescido em todo o país e já acumulou uma alta de 17% esse ano. E a venda de motos só não tem sido maior porque a indústria não tem conseguido atender a demanda. A fila de espera nas concessionárias chega a 4 meses. A economia chegou para Mauro sobre 2 rodas. Já fiz a venda do veículo, não é algo mais que está alienado a mim. Eu tive uma economia de 30% nos gastos familiares por causa do uso da moto. O combustível foi um item que mais impactou. As motos viraram solução para problemas como combustível ainda caro, preço dos carros nas alturas e o desemprego, que fez muita gente se virar como entregador. 80% do emplacamento são motos até 160 cilindradas. Então, o mercado ele está consumindo delivery. Enquanto o emplacamento de carros acumula queda esse ano, o de motos cresceu 17%. O resultado poderia até ter sido melhor para o segmento se não fosse a falta de motocicletas. Concessionárias chegam a demorar até 4 meses para entregar o pedido. A nossa fábrica ela fica em Manaus, onde foi uma das cidades que mais sofreram. Então, assim, você percebe que a gente ainda tem um impacto dessas restrições que foram implantadas lá. Até ela voltar ao seu pleno funcionamento, ela leva um tempo, né? Mas a indústria tenta acelerar. Em agosto, a fabricação de motos cresceu 17% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Continua tendo falta de produto, né, de matéria-prima para moto, mas eu acho que o mercado ele vem se equilibrando. Eu acredito que até novembro, dezembro, o mercado se equilibra entre a demanda, né, e a fabricação. A seguir, eleitores devem ficar atentos às regras para evitar problemas na hora de votar.
No domingo, as sessões eleitorais vão abrir às 8 da manhã e a votação será encerrada às 5 da tarde. Na hora de ir às urnas, o eleitor precisa estar atento a algumas regras. Mais de 80% dos baianos que vão votar no próximo domingo serão identificados através da biometria. Mesmo os eleitores que não fizeram o recadastramento biométrico no Tribunal Regional Eleitoral do Estado poderão ser identificados pela digital através da importação dos dados passados por outros 6 órgãos, como o Denatran. Há muita segurança do voto de um eleitor tentar se passar por outro, por exemplo, provavelmente não é possível diante da biometria. A votação vai acontecer entre 8 da manhã e 5 da tarde. Para ir às urnas, basta levar um documento de identificação com foto, como a carteira de identidade, de motorista ou aplicativo de celular e título. Os eleitores não poderão entrar nas cabines de votação com o celular, que deverá ser entregue ao mesário. Ele pode levar o celular, ele deve se identificar com o mesário, com o celular, com o título, né, o nosso aplicativo. Depois de identificado, ele desliga o celular e deixa lá com o mesário. Aí ele se dirige à cabine de votação para votar. No e-título, o eleitor pode checar se houve mudança no local de votação e no dia pode também justificar o voto em qualquer sessão. No dia da eleição, a boca de urna está proibida, ou seja, não é permitida a aglomeração de pessoas em frente aos colégios eleitorais pedindo votos a determinados candidatos. Quem for pego pode ser preso ou ter que pagar uma multa de até R$15 mil. O eleitor ele pode se dirigir ao local de votação, à sessão eleitoral, com camisa, com botão, com adesivo. No entanto, ele não pode fazer nenhuma manifestação coletiva. Então, ele pode fazer uma manifestação individual, ele pode ir identificado com alguma coisa do seu partido, do seu candidato, mas ele não pode fazer nenhuma manifestação, aglomerar, fazer manifestação coletiva. Ele pode fazer uma manifestação individual, sim. Na hora de ir à urna, o eleitor vai votar na seguinte sequência: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. A ordem não pode ser alterada. O voto é a principal ferramenta da democracia para garantir a autonomia da sociedade nessa perspectiva de escolher, né, políticos eleitos que de fato governarão o país no dia a dia, seja na presidência, no governo estadual ou nos governos estaduais ou nos parlamentos. Vamos conferir agora a agenda desta quarta-feira dos candidatos que concorrem ao governo do estado. João Roma, do PL, pela manhã teve reunião com representantes de sindicatos, de hospitais e empresários de Salvador. À tarde, viajou para a cidade de Santo Estevão, onde faz carreata agora à noite. A Semineto, do União Brasil, não teve agenda de campanha hoje. O candidato Kleber Rosa, do PSOL, deu entrevista para um jornal impresso. Agora à noite tem reunião com a equipe de campanha. Marcelo Millet, do PCO, não divulgou a agenda de campanha. O candidato Jerônimo Rodrigues, do PT, pela manhã e à tarde fez carreatas nas cidades de Barreiras e Brumado. Agora à noite faz comício em Guanambi. Giovanni D'Amico, do PCB, fez panfletagem no Centro de Abastecimento de Vitória da Conquista pela manhã. À tarde também fez panfletagem. Agora à noite participa de encontro com apoiadores na cidade. A seguir tem o futebol. O Conselho Deliberativo do Bahia faz audiência pública sobre a Sociedade Anônima do Futebol do clube. E o goleiro do Vitória, Dalton, um dos destaques da Série C, recebe o carinho da torcida no Pelourinho.
A polícia investiga mais um caso de invasão a condomínios aqui em Salvador. Depois do casal que tentou arrombar um prédio no corredor da Vitória, a polícia agora analisa imagens de uma mulher que tentou entrar em um edifício de alto padrão em Ondina. Quem traz mais informações é Lara Cursino, da Rádio Band News FM. Boa noite, Lara. Boa noite, Lara. A polícia já conseguiu identificar essa mulher? Boa noite, Carol. Não, essa mulher ainda não foi identificada. Ela foi flagrada por imagens das câmeras de segurança entrando no primeiro portão, portão principal. Ela fica ali em uma espécie de hall entre o primeiro e o segundo portão, que dá acesso à área comum do prédio. Fica meio inquieta, ela aparece no vídeo meio inquieta, né? E fala com o porteiro, diz que vai entrar para buscar um material de trabalho com a tia dela que estaria morando naquele prédio. O porteiro, então, liga para o apartamento informado pela mulher. Nesse momento, ela deixa o condomínio falando que vai voltar mais tarde, mas não volta mais. Uma câmera que fica do lado de fora do prédio gravou ela saindo, andando uns 40 metros e entrando em um carro que já estava esperando por ela. Agora, mudando de assunto, Carol, um incêndio atingiu uma distribuidora de combustíveis no trecho que corta a Feira de Santana da BR-324 hoje de tarde. Um vídeo que mostra o incêndio mostra que ele começou no teto da distribuidora, que ficou, inclusive, completamente destruída. 2 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. O fogo já foi controlado. Volto com você, Carol. Obrigada, Lara. Boa noite para você. O goleiro do Vitória, Dalton, um dos destaques da Série C, recebeu hoje o carinho da torcida no Pelourinho. Depois de uma temporada difícil, nada como um merecido descanso. Depois de meses de dedicação total ao Vitória, o goleiro Dalton pôde, enfim, conhecer um pouco mais de Salvador. Não tínhamos tido tempo ainda, né? Nos dias que a gente tinha de folga, nós optávamos por descansar, né? Porque a gente vinha de jogos difíceis, né? Então o tempo que a gente tinha de descanso era para descanso mesmo, né? E o passeio no Pelourinho teve de tudo um pouco, como pintura do Olodum. Vai salvar toda a bola agora, Vitória. Batuque. Aprovado, aprovadíssimo. Visita à igreja e, claro, muito carinho dos torcedores. Natural de Chapecó, em Santa Catarina, o paredão rubro-negro tem quase um ano em Salvador e agora já se sente um pouco baiano. Me sinto em casa, me sinto feliz, me sinto acolhido, então isso não tem nada que pague no mundo ter esse reconhecimento do nosso trabalho. E depois dessa visita a um dos principais pontos turísticos da cidade, onde foi tão bem acolhido, a vontade de Dalton de permanecer em Salvador só aumentou. Esse calor, esse acolhimento, ele é um fator que pesa bastante para a gente, né? Então eu acredito que vai dar tudo certo, eu espero que dê tudo certo, né? Faltam pequenos detalhes aí, espero que dê tudo certo no final. E em meio à preparação para enfrentar a Chapecoense, o Bahia segue com um cronograma para a votação da Sociedade Anônima do Futebol. Nesta terça-feira, o Conselho Deliberativo realizou uma audiência pública sobre o assunto. Após meses de espera, a proposta oficial do Grupo City para aquisição da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol do Bahia, deve chegar a qualquer momento no Conselho Deliberativo. O acordo será analisado pelo Conselho, que deve entregar um relatório sobre a proposta em até 30 dias. Identificar todos os pontos, as grandes características desse contrato, os pontos que podem ser pontos de preocupação. O nosso papel é um papel analítico, né? Não é uma avaliação, eu diria assim, tá certo? É um papel de análise para subsidiar, como eu falei, os nossos mais de 30 mil sócios a tomar uma decisão acerca dessa proposta. Nesta terça, o Conselho realizou uma audiência pública sobre a SAF para sanar dúvidas de sócios e conselheiros. Enquanto isso, dentro de campo, o clube segue com a preparação para enfrentar a Chapecoense nesta sexta pela Série B. E apesar da ansiedade da torcida pelo acordo com o Grupo City, o atacante Matheus Davó garante que a SAF não está tirando o foco do time. A gente acompanha sim, sabe que é uma realidade para o clube, sabe que as coisas vão melhorar cada vez mais,
Só que não adianta de nada a gente ter isso na mente se não subir para a Série A. Então, o nosso foco exclusivo é subir para a Série A. Bom de Cidade de hoje termina aqui. Você fica agora com as notícias nacionais e internacionais do Jornal da Band. A gente encerra com imagens do pôr do sol da Bahia de Todos os Santos, feitas pelo nosso cinegrafista Eliomar Lima. Amanhã aqui em Salvador a previsão é que o tempo fique parcialmente nublado. Temperatura mínima de 24 graus e máxima de 27. Para você uma boa noite, obrigada pela companhia. Até amanhã.